Tribuna na TV. Oferecimento Senac. Cursos técnicos do Senac. Inscreva-se e seja puxado para o lado bom do mercado. Olá, boa tarde a você que está acompanhando a TV MCA Canal 6, via Cabo TV Itajaí, Navegantes Itapema, você que nos acompanha pela internet, tvmca.com.br, boa tarde, obrigado pela sua audiência. Está começando o Tribuna na TV, 3046-6406, nosso telefone, o e-mail tribunanaTV@tvmca.com.br. Durante o programa, para interagir com a gente, Facebook Tribuna na TV. Boa tarde, Antônio. Boa tarde, Joaquim Lacerda. Com a câmera aberta e a outra focalizando o Dr. Bortolato, não dá nem para a gente dar uma coçadinha no nariz hoje, hein? Então, pela internet e pela via Cabo Itajaí, Navegantes e Itapema, nós estamos com o nosso programa no ar. Sejam todos bem-vindos. Pois é, e hoje tem Pergunte ao Doutor. Doutor Bortolato, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente. Boa tarde, tudo bem, doutor? Boa tarde a vocês e aos ouvintes também. Hoje estamos aqui mais uma vez para tentar orientar, a palavra certa, né? Os telespectadores em qualquer dúvida que tiver, digamos, na área jurídica. Caso, eventualmente, a gente não consiga, nesse momento, responder, com certeza eu traria essa resposta dessa orientação na semana próxima. Tá certo. Na semana passada, o senhor conversava aqui com a gente e falava sobre os percentuais, até teve um telespectador que queria saber os 10% dos garçons, se era justo, se não era, o senhor explicou isso. E aí, em função disso, o Marcos Felipe, ele quer saber uma outra coisa que é muito comum nas casas por aí, que é a chamada consumação mínima, que é cobrada em bares, em boates e outras por aí, né? Que, principalmente nas baladas. Eu queria que o senhor falasse também sobre isso, já que os 10%, pelo que o senhor explicou da semana passada, não era... Deixa eu só fazer um adendozinho. Essa consumação é cobrada no momento que a pessoa entra no estabelecimento ou na saída? Na saída. É na saída. É na saída. E aí, legal? É completamente legal. O sistema básico jurídico do Brasil, o nosso Código de Defesa do Consumidor, ele prevê assim: o que não é prestado serviço não pode ser cobrado. A regra básica é isso, não deveria ser o contrário. Por que que eu ou você vai pagar aquilo que não está consumindo? Isso é uma imposição. E tudo que é imposição, a lei repudia. Eu vou dar um exemplo para você. Vocês dois foram vistos na Casa da Sopa, poucos dias atrás. Aí o japonês lá diz assim, é R$10 a sopa. Mas a consumação mínima, a sopa é por prato. É 30 pratos. Para aí, se eu vou consumir só um prato de sopa, eu vou pagar só correspondente a um prato. Eu não sou obrigado a consumir os 30. Então, nessa regra, o japonês vai dizer assim, você tem que pagar os 30 pratos, senão você não sai, chama segurança, etc e tal. Então, é completamente legal. Tanto os 10% dos garçons, que aliás já comentamos semana passada, que a maioria dos garçons não reclamam que não entra esse dinheiro no bolso dele, ou seja, quem é que pega esse dinheiro, quem retém esse dinheiro indevidamente? O dono do estabelecimento. Então, ele ganha duplamente. Ele ganha, digamos, na prestação de serviço, que ele já cobrou, e ele cobra 10% em cima. Ele está transferindo 10% da responsabilidade dele para pagamento dos encargos sociais e do salário do garçom em cima do consumidor. Isso é ilegal e até, me reservo o direito, que até é imoral, inclusive. Pena de que, também como a consumação também, que isso ocorre nas baladas, o mais comum, as pessoas estão realmente pagando aquilo que não estão consumindo. Olha, eu queria só separar consumação de couvert artístico, são duas coisas distintas. Certo. O couvert é permitido cobrar ou não? O couvert é permitido cobrar. Existe uma prestação de serviço nesse Exatamente, caso. Desde a hora que o estabelecimento anuncia, avise que a pessoa, que existe um couvert, existe um músico, existe algum instrumento naquele momento ali, que em função disso, naturalmente tem pessoas que adoram estar jantando, Sim. Quem é que não adora, né? Com a luz de vela, com um cantor, com um músico, enfim, com alguém que está ali com um instrumento musical. Então, nesse caso, ele está pagando por aquele serviço, está sendo prestado um plus a mais. Mas se ele não quiser, então ele não entra naquele estabelecimento.
Essa é a diferença de um e de outro. Bom, eu já gosto de silêncio. Então não corro esse risco. Não corre esse Agora, risco. falou no japonês, é o japonês da Casa das Sopas? Eu tô dei eu sei. exemplo. Não, eu como só dei um mas exemplo. Por exemplo, vocês dois, outro dia eu vi que vocês consumiram, Sim, estive sim. lá, 4 sopas de cada um, vocês passaram Mas na minha como é que frente. ele viu Se isso? o japonês que tu viu, fosse... até a hora que tu foi embora. Se o japonês fosse para o prato de vocês iam procurar a polícia Não, mas ou o advogado. É verdade. Não, só para dizer o seguinte, é que na Casa das Sopas não se corre esse risco. Né? Porque lá é cobrado um preço fixo ou por quilo e você pode comer adoidado. Essa que é a vantagem de procurar então a Casa da Da Sopa. Casa das Sopas. E a desvantagem é você procurar um restaurante que cobra 10% ou uma balada que está cobrando da consumação. Na verdade, eu queria deixar assim para o telespectador explicado assim, mas e quem é que nos vai então nos defender? Você primeiro, você sabe que lá existe isso. Então você não é obrigado a ir naquele local. Então, a regra básica, você não vai naquilo que você não quer pagar mais. Isso na consumação. Na consumação e no 10%. No 10%. Você pode chegar a perguntar no restaurante, ou no bar, vocês cobram 10%? Porque tem locais que eles avisam, nós não cobramos, ou aviso pessoalmente, ou aviso com uma placa, ou avisa quando você entra, você recebe uma cartela. Então, aquilo já... Uma comanda, bem explicado. Na comanda está explicado, nós não cobramos 10%, que aqui, na verdade, já é um indutivo para cobrar o 10%. Né? Certo, então, mas se ele não fez essa observação, não perguntou, não recebeu nenhum tipo de aviso, e no final, quando ele está saindo do estabelecimento, pede a conta, e essa conta vem agregado 10%. Nesse caso, mesmo que ele avise na comanda que tem 10%, ou que ele não avise, depois ele cobra, os dois casos são ilegais. Você não está obrigado a pagar. E o caso, digamos, da consumação também não está obrigado a pagar. Aliás, outro dia eu vi num programa de televisão que ocorreu em São Paulo, acho que tinha alguns repórteres foram fazer uma reportagem sobre isso, e aí eles, para testar, ver como é que funcionava, numa balada famosa em São Paulo. E aí eles disseram assim, ou você paga aquilo que você não consumiu, ou nós chamamos a polícia. Mas os repórteres, acabei ficando um pouco decepcionado com a reportagem, ficaram com medo de chamar a polícia e acabaram fazendo um acerto lá com eles, entendeu? Então deveria ter chamado a polícia, eu queria ver qual é que seria a reação da polícia, porque a polícia não tem esse poder de exigir que você pague, a não ser que seja, digamos, em outra situação, que o pagamento é justo, é aquilo ali, e você está se recusando a pagar. Agora, aquilo que você não consumiu, a polícia não pode exigir, não tem esse poder. Agora, eu poderia, por exemplo, pagar os 10%, requerer a nota fiscal e depois pedir a minha restituição desses 10% ou tem que ser na hora? Pode, não. Na hora, evidentemente, que já cobraram de você, eles não vão querer devolver para você. Mas quem, assim, não gosta de pagar nada mais, não gosta de que os outros levem a lei de Gerson para casa ou vantagem, isso nos cria indignação realmente, pega a nota fiscal e exige, você tem o direito de exigir a nota fiscal, ou pelo menos aquela notinha, que aquela notinha se vê que já há uma sonegação fiscal. Aí você pode procurar o PROCON, ou pode procurar o juiz de inspeção de pequenas causas, ou pode procurar um advogado da tua confiança, que o juiz vai determinar que devolva aquele valor que foi cobrado a mais. Agora, detalhe, especificar na nota que foi o 10%. Tipo, Sim, consumir R$100, Sim. 10%. Né, cobrado, Vem na nota? R$10, 110, teria que fazer isso. Normalmente, a experiência que eu vejo por aí, eles cobram numa fichinha e eles botam embaixo os 10% especificado. Aquela notinha ali, que não tem valor legal, você pode embolsar, que é tudo. Aquela, né? E aquilo serve como meio de prova. Agora, numa questão assim até de cortesia, o garçom muitas vezes atende bem, o doutor Bortolato, o Antônio Carlos e Joaquim Lacerda tem o 10% dele, né? Você paga com o maior prazer, sabendo que tem essa cobrança. Qual é a garantia que o garçom vai receber esse percentual, Não doutor tem Bortolato? nenhuma garantia. A única garantia que tem, você falou com muita propriedade, tem garçom que atende a gente maravilhosamente bem, dá a impressão que está dentro, dá uma deferência especial para a gente. Então, nesse caso, o que diz o bom senso? O que diria, digamos, o direito dos costumes, digamos assim. Você pega como você vai no estacionamento, quando você vai num local que você deixa na rua, quando você vai no hotel, você sempre não tem por norma, puxar um dinheirinho do bolso e dar para aquele carregador, dar para aquela pessoa. Então seria a mesma coisa. Se o garçom atendeu bem, se puxa um dinheirinho do bolso ou aquele troco, que às vezes é um troco menor, você, não, garçom, esse troco aqui é teu, você pega, bota no teu bolso agora. Seria isso. Agora, ao fato de que você passa o cartão por 10%, você está transferindo o dinheiro para o dono do estabelecimento e você não tem garantia nenhuma
de que ele está repassando aquele dinheiro para o garçom. Agora, eu queria voltar na consumação, porque é só para tirar uma dúvida com relação ao que o senhor falou. Nós chegamos num local que tem o couvert artístico, normalmente somos informados disso. Na maioria das casas noturnas, quando você vai entrar na casa noturna, quando você recebe a fichinha, o pessoal já avisou, tem consumação mínima. Aí não tem aquele caso de que você foi informado e você a si mesmo entrou no estabelecimento depois que quer criar caso dizendo que não quer pagar a consumação mínima? Não seria um direito também do estabelecimento te informar? E aí você entra no estabelecimento se você quiser ou não? Ou não? Não, a situação é a mesma. Se você vai no estabelecimento, está lá dizendo assim, ó, eu vou diferenciar a consumação mínima, os 10%, dado o couvert artístico. O couvert artístico não, de consumar. É porque eles estão dando, como eu orientei anteriormente, como eu expliquei, eles estão dando um plus a mais, algo a mais para que você procure aquele estabelecimento que tem aquele som, tem aquele tocador e não em detrimento de um outro que não te oferece, que você tem uma preferência para aquele. Então você, naturalmente, ele está pagando aquele cantor e ele, naturalmente, ele pode exigir que cobre esse valor correspondente ao couvert artístico, não um valor considerável, um valor que você acha razoável. Agora, com referência à gorjeta, consumação mínima, e que se eles derem para você um comprovante, isso é ilegal, não. Mesmo... Na entrada? Não, na saída. Não, eu estou querendo dizer o seguinte, eu cheguei numa boate, numa casa noturna... Eu já entendi. Então, é isso. Aí eu chego lá e ele fala assim, a consumação mínima da casa é R$100. Eu posso pegar aquilo ali, entrar na saída e falar, eu só consumi 50, só vou pagar 50? É ilegal também, porque mesmo que você esteja sabendo no início de que você vai receber uma comanda, e que lá está explicado, que está cobrando 10% a consumação mínima, você pode ir tranquilo, porque você sabe, você tem que ter na mente o seguinte, bom, por que eu vou pagar aquilo que eu não estou consumindo? Sim. Então é mais ou menos igual que ele diz assim, olha, você está entrando aqui, você vai cometer uma ilicitude, eu estou cometendo ilicitude e você tem que compartilhar da minha ilicitude. Entendi. Você não tem essa obrigação. Perfeito. Você pode ir lá e pagar aquilo que você consumiu. Porque é muito comum na balada, eles consumirem, digamos, 10, 12, 15 garrafas de cerveja, e aí eles exigem lá que a consumação mínima seja 30, 40. Você não vai pagar aquela excedência daquilo que você não consumiu. Sim. Porque afinal de contas, o teu dinheiro, ele vai pagar até o valor que você consumiu. O que é o valor? Corresponde ao teu dinheiro. Então, se passou do teu dinheiro, você não está obrigado a pagar. Perfeito. Ô Lacerda, nós vamos voltar já com o quadro Pergunte ao Doutor, porque nesse instante nós vamos fazer um intervalozinho comercial do nosso Tribuna na TV. Mas não saia daí que nós voltamos já.